Bem, pessoal, vou responder uma pergunta que me fizeram aqui. Falou, Júlio, por que tanta gente acredita em tratamentos milagrosos, né, sem evidência científica, né? E por que também na internet a gente encontra também muito disso, né? Isso é muito comum, até aqui no YouTube, né? Se a gente bota assim, tratamento, melhor remédio, você encontra realmente muita coisa sem a mínima evidência científica, né? Que as pessoas acabam fazendo e vendem pílulas, às vezes aparecem propaganda e muita gente compra. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Assim, parece ser complicado, mas não é. O que acontece? Nossos sentidos, nossa impressão do mundo nos ajuda com muita coisa. Então a gente sobrevive, faz as coisas no dia a dia muito baseado nisso, né? O que a gente vê, o que a gente enxerga e tal. Isso forma as nossas crenças, né? Na área de saúde é um pouco mais complicado, porque naturalmente a gente aprende com o pai, com mãe, com o vô, né? Uma série de evidências, assim, que são o que a gente chama anedóticas. Como assim? Meu filho, toma esse chá aqui, que você vai tomar esse chá, sua avó teve uma dor e esse chá resolveu essa dor. Isso é passado de geração a geração e é feito assim no mundo inteiro, né? Com a evolução da medicina, da ciência, a gente começou a ver que desse jeito a gente perde uma série de coisas. A gente muitas vezes se engana, a gente muitas vezes usa essa informação de forma equivocada. E começou a se criar um monte de método científico. Parece uma coisa complexa, mas não é, né? O método científico é o quê? Uma forma de você fazer de forma organizada, ver se um determinado chá, um determinado remédio, uma determinada vacina, uma determinada conduta cirúrgica funciona ou não funciona. Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, as pessoas não são iguais, então você vai ter que ter noção das amostras, como são pessoas em um grupo, pessoas no outro, e comparar. Se eu dou o chá para essa pessoa, se eu não dou o chá para esse grupo. E aí comparar esses resultados. Então realmente não é algo tão simples, por isso que tem pessoas que estudam a vida inteira para ser cientistas, para ser pesquisadores. Por isso que as farmacêuticas investem milhões de dólares, né, todo ano em pesquisa científica para justamente estar o tempo todo vendo qual é o melhor no tratamento. Ao mesmo tempo tem essa tecnologia pesada, que já são milhares de anos, cada vez evoluindo mais, né? Como a gente busca essa evidência científica e tal. O outro lado da moeda, tem pessoas que não está errado, provavelmente é você que está aqui me acompanhando, né? São pessoas que têm outra profissão, trabalham com outra coisa, que não tem nada a ver com ciência, mas vão cair doentes. Porque todo mundo vai ficar doente, não tem jeito. E na hora que ela fica doente, ela vai atrás desse tratamento. E aí, sem esse conhecimento, sem essa informação, sem esse estudo, porque a gente não aprende isso na escola, nem eu aprendi na escola, é diferente, né? As pessoas são levadas e são enganadas por fórmulas mágicas. Como é que elas fazem? São pessoas, às vezes, eloquentes, são pessoas que colocam evidências anedóticas, botam aqui Paulo tomou esse meia pílula e agora tá bom. Ou Joana, ela teve um câncer e tomou essa pílula, agora tá boa. E as pessoas acreditam, porque a gente, ser humano, a gente é essa questão anedótica de contar história, de ouvir e tal. A história é uma coisa envolvente, né? Por isso que eu falo o tempo inteiro e explico isso para os meus pacientes, né? Você tem que ser cético toda vez que você ficar doente. O que é que eu digo cético? Cético é o seguinte: você tem uma informação, Júlio, eu descobri, vocês botam muito assim no comentário, né? Eu descobri um tumor, ou descobri meu avô teve um AVC, eu tenho uma dor de cabeça. Você vai olhar o seguinte, vai olhar assim: se existe, o Júlio está me dizendo que existe uma série de pessoas que estudam, onde é que eu encontro essas informações, né? Você tem algumas estratégias para você fazer isso, né? Até no Google para você procurar. O Google é excelente ferramenta, todas as informações do mundo, da Harvard, de onde quer que você queira, tá lá. Você vai ver qual fonte daquela informação. Normalmente, as informações com evidências científicas, elas vão estar em fontes mais confiáveis. E essas fontes mais confiáveis, elas vão ter referências. Normalmente essas referências são artigos científicos indexados no Google científico, eu falei para vocês, que é o PubMed. Então assim, toda vez que você olhar uma coisa assim, vou dar um exemplo. Eu abri aqui, Júlia, apareceu uma propaganda. Eu cliquei, pílula que cura todos os cânceres. Você olha assim, no mundo inteiro, tem alguém utilizando isso? Vou botar no Google, vou ver estudos científicos, pesquisas. Se você não encontrar fontes de evidências razoáveis, grandes instituições, provavelmente isso é mentira. Tá bom? Se tivesse uma grande pílula que cura o câncer, o mundo todo ia estar usando, ia estar fazendo. A outra coisa muito comum, que aí as pessoas sabem que podem ter esse questionamento, são teorias conspiratórias. É todo mundo contra, ninguém quer que isso saiba e tal. Você tem que pensar o seguinte: o mundo inteiro quer
cura uma série de doenças que você me pergunta aqui. Eu falo sobre tumor cerebral, aneurisma cerebral, tudo isso. E isso faz com que o mundo todo estude isso. Então vai ser muito difícil alguém esconder. Só um brasileiro de tal local ter essa informação e o mundo todo não perceber. É próximo ao impossível. Gênios acontecem, de tempo em tempo a gente percebe, mas hoje em dia o mundo é um somatório de evidências científicas. Então é muito raro o seu médico que você acompanha na internet ou o médico que você viu em algum local, só ele ter essa informação que o mundo inteiro não saiba. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que esse é um teminha um pouquinho chato, vocês perguntam aqui coisa pontual, mas é muito importante para sua vida. Você vai adoecer, seus parentes vão adoecer, e quando a gente adoece, eu falo isso com meus pacientes, a gente vira criança, a gente fica bobo, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Então se você tem isso consolidado na sua mente, você aprende onde pesquisar, não vai jogar dinheiro fora, não vai criar falsas esperanças, né? Não vai sofrer enganações, que isso é muito comum quando